Irmão, pretendo ser breve. Deixa eu só achar aqui. Vamos orar? Irmãos, eu não sou pregador da palavra como eu gostaria de ser, como eu vejo os nossos pastores, nossos pregadores, mas toda vez que eu subo, irmão, aqui no púlpito, eu peço para o Senhor, ao menos um, que ao menos um possa receber a palavra do Senhor e entender o que o Senhor tem para a vida de cada um. Então, sempre que eu subo, eu falo, Senhor, ao menos um. Vamos orar? Você possa pedir para que Deus fale através da minha vida, com as vossas vidas. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade, por mais este momento, Pai glorioso, de comunhão com os meus irmãos, onde estaremos compartilhando da Tua palavra, palavra que cura, palavra que restaura, que renova. Deus, que o Senhor possa falar conosco hoje, Pai. Fala comigo, fala com a Tua igreja. Eu não sou digno, Deus, mas sou grato e agradeço por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as Bíblias? Gente, o horário já avançou. Eu vou ser breve, tá? Pedir para que Deus me ajude a ser bem objetivo. Vamos abrir em Mateus. Mateus no capítulo 26. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao pastor Alexandre, pastor Djalma, pastor Andréia, agradeço aos nossos pastores, corpo diaconal, todos os colaboradores do áudio, do vídeo, os irmãos que estão em casa, cada um que está aqui, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, amém? Mateus 26, versículo 36. Nós estávamos essa semana, irmão, na terça-feira em um culto doméstico, e eu falei até com o pastor que Deus vem falando essa semana comigo, irmãos, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mateus 26, 36, tema do culto, vem orar comigo. Eu vou ler para os irmãos. Vamos ler junto? Deixa eu ver aqui, 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Amém? Podem se assentar, igreja. Irmãos,
Deus tem falado comigo, e eu creio, irmãos, que através da sua palavra, Deus ele nos direciona. A Bíblia diz que a palavra é a luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. E quando Deus vem falar ao nosso coração, irmãos, eu creio que é porque nós estamos indo em outra direção. E Deus, através da sua palavra, fala: volta. Volta, Ele nos coloca no caminho e na direção que Ele quer. E Deus tem falado comigo, irmãos. Será que nós estamos tendo um tempinho para olhar para o lado? Quando eu digo olhar para o lado, irmão, é olhar para as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes, irmãos, hoje principalmente, nessa vida corrida que nós temos, irmãos, a semana passa voando. E muitas vezes a gente esquece de ligar para alguém, de falar para alguém o quanto ela é importante. Mas muitas vezes, às vezes quando nós queremos, já não dá mais tempo. Tem entrado, irmãos, na igreja, e nós oramos e repreendemos um espírito, irmãos, que é o espírito do egoísmo, aonde nós, irmãos, e eu me incluo, estamos correndo tanto que nós só conseguimos olhar para o nosso próprio umbigo. Muitas vezes não temos tempo, como foi falado. E aqui, irmãos, através deste texto expressa muito o que Cristo quer falar conosco. Jesus aqui, irmãos, ele tinha vindo da última ceia, onde ele tinha ali relatado aos seus discípulos que ele seria traído, o que ele haveria de passar. Então, irmãos, Jesus ele estava passando por um momento de angústia, um momento de dor. Por quê? Já estava sobre os seus ombros o meu pecado e o seu pecado. E ele sabia o que ele havia de passar por nós. E este para ele, irmãos, era um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de angústia. Porque além dos pecados que ele já estava carregando sobre os seus ombros, as nossas iniquidades, ainda tinha, irmãos, a dor da traição. Então ele se retira e ele vai para o Getsêmani. E o interessante, irmãos, é que ele chama 3 dos seus discípulos, melhor dizendo, 3 dos seus amigos. Porque a gente sempre fala, irmãos, que tinha 12, mas alguns eram mais próximos. E não é porque Jesus fazia acepção ou preferia aqueles 6, não. Aqueles 3 se achegavam mais ao Senhor. Tanto é que os maiores adventos que acontecem, irmão, na Bíblia, esses 3 estavam juntos com o Senhor. Os principais milagres, os 3 estavam com o Senhor. E Jesus então chama os 3 amigos para orar, porque ele estava passando por um momento difícil. E aqui eu quero chamar a sua atenção, a importância, irmãos, da oração. Porque Jesus pediu para os seus amigos ir com ele orar, por um momento que ele estava passando, um momento de dificuldade, um momento de angústia. E o Senhor ele vai orar, mas quando o Senhor ele volta,
ele fica um pouco triste. Porque, irmãos, aqueles homens estavam dormindo. E aí eu me perguntei, eu fiquei questionando, eu falei, a Bíblia relata que o Senhor, irmãos, a angústia era tão grande, que hoje a medicina explica do suor, das gotas de sangue, porque dizem que a pressão era tão grande que os vasos capilares estouravam, e escorria sobre a sua face o sangue, as gotas de sangue. E aí eu fico pensando, irmãos, o Senhor falando que a angústia dele era de morte, era uma tristeza tal, e quando ele volta, os homens estavam dormindo, os amigos, né, os discípulos, dormindo. E o Senhor, irmãos, eu creio que o Senhor falou, meu Deus, falando para ele mesmo, né, nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Muitas vezes, irmão, a gente não consegue dobrar o joelho 10 minutos para orar por alguém que precisa. Porque a questão, irmãos, não era eles não estarem ali, a questão é eles estarem dormindo. Porque muitas vezes, irmãos, a questão não é estar na igreja, a questão é de você não estar entendendo o que você está fazendo aqui. Tem pessoas que vêm para a igreja e não entendem que você está aqui porque Deus te levantou como um intercessor para orar por alguém, por algum familiar. E a gente fala, não, mas acho que não é tão importante assim não, né? Vou vir aqui, ouvir um louvor, ver os amigos e curtir o domingo. Irmãos, se não fosse importante, Jesus não tinha chamado eles para orar. Já começa aí. E a oração, irmãos, veja bem, talvez você esteja passando por tanta dificuldade, por tanta luta, irmão, que você fala assim, eu estou me sentindo sozinho, não tem ninguém comigo nessa luta. Mas fica tranquilo, porque Jesus, ele foi uma vez, e ele voltou, ele estava angustiado, aqueles homens estavam dormindo, ele falou, não tem problema, se eles não entenderam ainda, eu vou voltar lá e vou orar de novo. E ele volta e ele fala, Senhor, se possível for, passa de mim, Senhor. Mas ele sabia o propósito que ele tinha que cumprir. Ele fala assim, mas todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade, Senhor. Ele volta de novo e aqueles homens ainda dormindo. Ele fala, vocês não conseguem uma hora vigiar comigo? Ele volta lá e ora de novo. Irmãos, eu creio que teve um momento que o Senhor colocou uma paz no coração de Jesus, Deus Pai, colocou uma paz em Jesus, Deus Filho, que Ele falou, agora vamos, estou pronto. Então quando você muitas vezes se sentir abandonado, fala, não tem ninguém comigo, as pessoas que eram para estar comigo orando em oração, estão dormindo, ou seja, talvez fazendo até pouco caso, porque como eu falei, a luta que Jesus, a angústia que Jesus estava passando, e esses homens dormindo, talvez eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas Jesus, ele voltava lá e orava. Então, irmãos, se você está nesse momento de intercessor, interceda. Não leva na brincadeira não. Se é para orar por alguém, ora. Porque a oração é importante. A oração, o pastor falou, ela move a mão de Deus. E reverte, irmão, qualquer situação. Como diz lá em Romanos, Deus, o nosso Deus é um Deus que vivifica mortos, que traz à existência o que ainda não existe. Então quando você está dobrando o joelho para orar, creia, não é uma brincadeira, Deus está ouvindo, e Deus está entrando com providência. Irmãos, Jesus chamou aqueles homens para o Getsêmani. Mas você viu quantos que ele chamou? Presta atenção, irmãos. Quando Jesus operava milagres, quando Jesus curava, todos queriam estar com Jesus. Se fosse hoje,
Tira uma selfie aqui, ó, comigo e Jesus aqui, ó. Nós operamos o milagre. Mas presta atenção, irmãos. Muitos estão com você nos momentos bons, mas poucos estarão com você no Getsemane. Poucos. Licença. Muitos queriam estar com Jesus no momento bom, momento de alegria. É por isso, irmãos, que eu oro, porque nós, e eu me incluo, temos a responsabilidade de que a igreja, irmãos, não vire um clube, aonde a gente só vem nos momentos bons, aonde só vemos os amigos quando tudo está bem, né? Aquele velho ditado, quando momento de sol, a praia está cheia, mas nos momentos de tempestade, é aí que você vê quem está com você. Momento de sol, todo mundo quer estar com você, irmão. Momento bom, a casa está cheia. Mas é nas tempestades, é no Getsemane, que você vai ver que muitas vezes é só o Senhor com você. Vou pedir para os irmãos já abrirem Filipenses 2:4. Puder colocar aqui para mim, que eu vou lendo aqui. Preste atenção à orientação do apóstolo Paulo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Continua. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Irmãos, cada um não se atente para o que é somente propriamente seu, mas tenta dar uma olhadinha também para o lado. O atentar, irmãos, é muitas vezes, como eu falei, eu sei que está gravando, mas eu não vou falar nome. Teve uma situação esse mês, uma pessoa muito amada minha, e ela falou que um parente dela veio a tirar a própria vida. Irmãos, e a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente vê a pessoa, e a pessoa está bem, mas a gente está só passando, a gente não está se atentando, e muitas vezes aquela pessoa está pedindo socorro. E ele falou para mim: Beto, mas como é que pode? Ele estava bem, eu vi ele fazia poucos dias, e ele estava se sentindo culpado. E eu falei: irmão, não se sinta culpado, porque ele falou: talvez eu não preguei. Eu falei: não, pelo contrário, ele se converteu há pouco tempo. E eu falei assim: ó, você já tem pregado com a sua vida para ele, você não precisa abrir a boca. Quem te conheceu e quem te viu hoje sabe que Deus realizou uma mudança, uma transformação na tua vida. E o que aconteceu com ele nós não entendemos, não entenderemos. Mas o que eu estou falando aqui, irmãos, de atentar para quem está ao nosso lado, não é para cuidar da vida do irmão, mas se atentar, irmãos, porque muitas vezes aquele irmão está precisando de um abraço, de uma mensagem. E aí, irmão, sabe o que acontece? Muitas vezes, irmãos,
a gente fala assim, olha, mas ô, irmão Beto, você não está entendendo o que eu estou passando não. Estou passando uma luta tão grande, e você quer que eu ainda olhe para o lado? Que eu ainda ajude alguém? Isso, irmãos, é o Evangelho de Cristo. Cristo não espera você estar bem não, irmão, para pregar a palavra, para restaurar uma vida, para curar uma pessoa de uma enfermidade. Ó, a maior prova, irmãos, eu vou falar aqui para os irmãos, ó, Filipenses, vamos abrir lá em Filipenses, eu vou pedir para o irmão colocar no telão, eu vou lendo aqui, irmãos, vou ficar de costas para os irmãos, peço perdão, para a gente, o ventilador aqui tá, estou numa luta com ele, mas eu preciso dele, então vou ler aqui, para ganhar tempo, tá bom? Filipenses 1, versículo 12, se o irmão puder colocar para mim, senão eu vou procurando aqui. Vamos lá, preste atenção, irmãos. E quero, irmãos, Paulo novamente, que saibais que estas coisas que me aconteceram, preste atenção, aqui ele está falando de prisão, tá, irmãos? E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior aproveito ou proveito do Evangelho, de maneira, preste atenção, que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Continue. Presta atenção agora. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Irmãos, está aqui o nosso pastor, eu posso falar porque ele já testemunhou, cadeia. Irmão, eu nunca tive lá não, mas meu pastor aqui teve. Lugar úmido, frio, comida muitas vezes azeda, é rato, é urina, tuberculose, sarna, por aí vai. Sabe o que Paulo estava falando? Eu me alegro por estar aqui. Porque está dando ânimo para quem está lá fora. Aqueles homens lá estão pregando a palavra mais confiadamente, sem temor. Por quê? Porque eles estão falando, se Paulo está lá dentro passando o que ele está passando, imagina eu que estou aqui fora. Se Paulo está pregando lá dentro, meus irmãos, imagina nós que estamos livres. Então muitas vezes, irmãos, as nossas dificuldades, o que nós estamos passando, está servindo de exemplo, na fé, para aquele que está começando, para aquele que está na caminhada. Então essa luta que você está passando aí, tem gente te acompanhando, tá? Tem gente falando, olha aí, olha como é que ele está de pé, meu Deus do céu, ele está pregando, como a gente viu muitas vezes aqui, ó. Eu não sei, irmãos, por isso que eu falo, irmãos, Deus, quando Ele traz uma palavra ao nosso coração, é porque nós precisamos ouvir. Eu falo, eu não sei, se como pastor aqui, ó, com a filha há mais de um mês na UTI, todo domingo aqui pregando, não sei, eu falo para os irmãos que eu não sei, irmãos, se eu conseguiria. Aí é que a gente vê quem é chamado de Deus para um chamado. E eu vi, irmãos, pessoas sendo restauradas, por causa que porque o meu pastor não negou o nome de Cristo. E todos sabem que foi o pastor que me trouxe, que me pregou a palavra. Ele tinha acabado de sair da cadeia, passando por uma luta, e é o que nós estamos falando. Deus muitas vezes, irmãos, não vai deixar tudo alinhadinho na sua vida para você ir pregar. Agora eu estou com a vida financeira estável, família, todo mundo bem, agora eu vou pregar o evangelho. Não. Deus, Ele te usa, você no momento de dificuldade.
Quem aqui, irmãos, e você vai entender o que eu estou falando, quem aqui já passou uma experiência de estar desempregado e alguém chegar para você e falar: ora por mim que eu estou desempregado? Quem aqui já passou uma experiência, irmãos, de estar com alguma enfermidade e a pessoa falar: coloca a mão aqui, estou sentindo uma dor, ora por mim. E você fala: meu Deus, não estou conseguindo nem para mim. Mas não é no nosso nome, irmãos, é no nome de Cristo que nós impomos a mão. Não é glória nossa, não é mérito nosso. É por isso que o milagre acontece. É quando nós estamos vazios, muitas vezes passando por dificuldade, e você põe a mão, prega a palavra e fala: meu Deus, como que aconteceu? Sendo que eu estava tão mal, sendo que eu não era digno de pregar aquela palavra naquele momento. E Deus é tão misericordioso, irmão. Vou pedir para os irmãos a Bíblia, já estou partindo para o final, irmãos, mais 5 minutinhos. Filemão só tem só um capítulo, tá? Então vamos falar 1, 9 e 10, tá? Vamos lá. Paulo novamente: todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Continua. Peço-te, presta atenção, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Eu fiquei pensando, parei nesse versículo. Paulo estava gerando nas prisões. Bom, o que nós temos gerado no nosso momento de dificuldade? Porque esse homem estava preso, passando por várias situações. Era surrado, passava fome, passava frio. E esse homem ainda conseguia gerar, irmão, fruto. Pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Bom, o que você tem gerado aí no momento de dificuldade? O que eu tenho gerado nos meus momentos de dificuldade? Ou eu tenho me trancado no meu quarto, nos meus problemas, nas minhas dificuldades, nas minhas mazelas, e olhado para o meu umbigo e falo: daqui eu não saio. Mas os outros irmãos, e os outros irmãos? Não quero saber, eu quero saber de mim, do meu problema, das minhas dores. Não, irmãos. Paulo falou: peço pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Tem gente que está gerando, irmãos, nos momentos mais difíceis da vida, porque continua olhando para Cristo, continua olhando para o alvo. Irmãos, eu vou falar para você, tem hora que você está orando por alguém, está pregando para alguém, irmão, que você esquece até do seu problema. É engraçado, né? Quando você está ali falando com alguém, a pessoa está falando do problema dela, você está ali falando de Deus, do amor de Deus, você até esquece do seu problema que você tinha. E é isso, irmãos, que é o Evangelho de Cristo. Sorri com os que sorriem, e na hora de chorar? Será que nós temos encontrado um ombro para poder chorar? Eu espero que sim, porque a igreja de Cristo ainda está viva na terra. E eu creio que Deus tem usado a sua vida para ser esse ombro. Amém? Irmãos, se eu falar que é mais 5 minutos e não for, vocês me perdoam, né? Jó 42:10. Eu não vou falar muito de Jó, porque todos aqui já conhecem a história de Jó, certo? Mas Jó, irmãos, passou o que passou. Eu creio que o que mais doía em Jó, além da dor que ele já estava sentindo das suas perdas, era o julgamento dos seus amigos. Porque os amigos, irmãos, falaram: olha,
Se está acontecendo isso daí na vida dele, no mínimo, é porque ele está em pecado. Mas olha lá, Jó 42:10, irmãos. Preste atenção. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele fazia o quê? Orava. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó estava orando por aquele que o perseguia, por aqueles que o perseguiam, que falavam mal, que maldiziam. Está entendendo que o evangelho que Cristo deixou para nós é um evangelho que não é para você só orar pelo seu amigo? Lá fala assim, que se eu orar pelo meu amigo, só pelo meu amigo, se eu fazer o bem só quem faz o bem para mim, o Senhor fala, isso daí lá fora também eles fazem. Agora o evangelho de verdade é quando você pega alguém que falou mal de você, te caluniou, mentiu sobre você, e você dobrar o seu joelhinho e falar, Senhor, abençoa a vida dele, tem misericórdia dele, ajuda, Senhor. Isto é evangelho. Este é o evangelho de Cristo. Não é para fazer bem só para quem faz bem para você, não, irmão. Senão isso daí não é evangelho. Evangelho muitas vezes é a gente matar o nosso eu todo dia. É falar, eu não quero fazer. É aí que você tem que fazer. Sabe qual que é aquela briga no Getsemane? A briga era o espírito e a carne. O espírito querendo fazer a vontade de Deus, oração, e a carne, eu vou dormir. Ele que se vire com o problema dele. Eu quero descansar, estou cansado, sabe, gente? Estou cansado, trabalhando a semana inteira. Não, mas o irmão, vamos fazer uma visita. Não dá, irmão, estou trabalhando, estou chegando tarde. Aí sabe o que acontece, irmãos? Como eu vi vários casos, eu não falo aqui como uma crítica, pelo amor de Deus. Mas tem pessoa que está lá fora, que não está mais na igreja, sabe o que eles estão falando? Eu não vou à igreja porque ninguém vem aqui me visitar. Só que quando ele estava na igreja, ele não visitava ninguém, irmãos. Mas agora ele quer visita. Está entendendo, irmãos? Que tem gente que está fora lá que fala, não, mas aqui é. Não vem ninguém aqui, não vem o pastor, não vem o diácono, não vem o irmão, não vem o pastor Alexandre. Irmão, é quando você estava lá na igreja bem, você também não visitou ninguém, irmão. Foi lá, não visitou ninguém, não pregou para ninguém, mas agora ele quer, e nós vamos, viu, irmão? Porque não somos nós, é o amor de Cristo que move em nós, que faz a gente ir lá e falar assim, está dormindo, não tem problema, eu volto de novo. Pedro, está dormindo, não tem problema, eu volto de novo. Sabe o que é o amor de Deus? É isso, irmãos. Não desista dessa pessoa. É um familiar que você às vezes não fala, irmão. Pelo amor de Deus, não perde tempo com bobeira não, irmão. Porque o que eu estou falando, teve uma pessoa, irmãos, e eu falo o que aconteceu comigo, o pastor Alexandre até conhece, que a esposa falou assim, a gente cresceu, um senhor, muito amigo nosso, e era domingo, e a esposa falou, olha, meu esposo pediu para que vocês viessem aqui amanhã, na segunda-feira, fazer uma visita, orar por ele, que ele estava enfermo. Eu falei, amém, vamos, amanhã nós estaremos aí. Domingo à noite, o Senhor recolheu esse senhor. Irmão, às vezes não dá tempo não. E aí talvez você fique, não, mas depois eu ligo, depois eu peço perdão, depois eu me acerto com essa pessoa. Irmão, às vezes não dá tempo não. E às vezes você liga e fala, fulano, você não ficou sabendo? Está no hospital. Meu Deus, e agora? Eu falei que ia lá, falei que ia ligar, falei que ia me entender com essa pessoa, resolver todas as situações, e agora? Aí liga depois, olha, ele estava aqui no hospital, mas agora morreu. Irmão, só quem passou por isso sabe. Aquilo ali, irmão,
Tem muitas pessoas que estão carregando até hoje. E para libertar, é só Cristo Jesus. Então, irmãos, eu quero finalizar com o último texto, e agora prometo. Lucas 23. Vou pedir para colocar no telão aqui. Deixa eu ver se eu consigo. O ventilador deu uma pausa. Evangelista Lucas, capítulo 23, eu vou ler a partir do versículo 32. Vou beber uma aguinha aqui, que minha boca está seca. Posso ler? 23, 32. Diz assim, ó. E também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, preste atenção, irmãos, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Agora aplauda o Senhor, meus irmãos. Pode aplaudir a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Irmãos, o que eu estava pensando é que Jesus, irmãos, ele estava, irmãos, numa situação. Vou ler aqui só um pouquinho. Já estou finalizando, tá, irmão? Meu Deus do céu. Hoje eu passei um pouquinho, hein? Irmãos, Jesus, açoites, coroa de espinho, cuspes, zombarias, carregando uma cruz, irmãos, pesada, os nossos pecados, pés, mãos pregados. O Senhor sentia sede, exaustão. Você acredita, irmãos? Será que esse homem tinha problema nesse momento? Será que algum problema nosso, irmão, chega um pouquinho perto dessa situação? Do que ele passou? Do que ele sofreu? Eu creio que não. Mas ainda, irmãos, com tudo que Cristo estava passando, você acredita que ele conseguiu olhar para o lado e falar para aquele homem: ainda hoje você estará comigo no paraíso? Lembra que a gente começou a pregação? Será que você está tendo um tempinho para olhar para o lado, irmão? Porque Jesus, com tudo que ele estava passando, mais do que fisicamente, viu, irmãos? Os nossos pecados sobre ele, as nossas iniquidades, e Jesus ainda se importava com quem estava do seu lado, esquecendo de si mesmo, e se importando com aquele homem, falando: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus conseguiu levantar a cabeça ainda, todo ensanguentado, humilhado, e olhar para aquele homem, e ainda se importar com
com aquele homem, pelo que ele estava passando. Não se preocupa não, você entendeu, e por isso você vai estar comigo no paraíso. Último texto, Apocalipse 2:2. Nós lemos lá no culto, né, pastor? E eu vou finalizar com a frase que nós finalizamos lá no culto doméstico. 2:2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, tem uma coisinha contra ti, que deixaste o primeiro amor. Irmãos, uma igreja modelo trabalhava, uma igreja teológica, colocava à prova aqueles que eram mentirosos, que diziam ser apóstolos e não eram, trabalhava e não cansava. E aí nós falamos, né, pastor? Irmãos, trabalha, a igreja maravilhosa, está trabalhando, está pregando, está louvando, está na porta, mas igreja é mais do que paredes. Igreja é mais do que paredes. Não adianta trabalhar, pregar, louvar, mas se você deixou o seu primeiro amor, se você não consegue mais olhar para quem está do teu lado, se você não consegue mais se importar com ninguém, se você está só no automático, mas eu estou na igreja, irmão, Jesus e os três ali, estavam, mas não estavam. Não é para estar, irmão, é para ser. É para ser igreja. Deixaste o primeiro amor. Sabe o que o Senhor está falando para mim hoje? Volta ao primeiro amor. Volta a se importar com as pessoas. Volta a se importar. Manda uma mensagem, irmão, hoje tem um WhatsApp. Para de mandar aquela mensagem copiada de bom dia que só enche meu celular e trava, pelo amor de Deus. Manda o nome da pessoa. Pastor Alexandre, Deus te abençoe, um bom dia. Opa, está falando comigo. Não é um bom dia que vem encaminhado para 300 pessoas, amém. Se você quiser mandar, pode mandar, tá, irmão? Estou brincando. Mas, irmão, manda o nome da pessoa. Estou orando pela sua vida, viu, irmão Adriano? Você fala, meu Deus, é a oração que eu estava fazendo, Deus me respondeu. Tem um irmãozinho aqui que quando eu ligo, ele fala, eu estava falando com Deus agora. Deus falou, olha, Deus mandou você para falar. Eu falo, olha que coisa linda. Manda o nome, irmão. Pergunta se a pessoa está bem, está precisando de alguma coisa. Mas é uma coisa meio automática, que é tipo assim, olha, eu já cumpri meu papel, já mandei meu bom dia lá na figurinha, agora eu já posso voltar aos meus afazeres. Irmão, vou falar por mim, tá? Pedro andou 3 anos com Jesus. Jesus falou para Pedro, Pedro, quando você se converter, fortalece seus irmãos. Eu estou precisando me converter, irmãos. Voltar ao primeiro amor. Pedro falou, 3 anos eu estou com o Senhor. Imagina a cara de Pedro. Jesus falou, não, Pedro, quando você se converter, fortalece seus irmãos. 3 anos de caminhada. Irmão, tem gente que está na igreja, mas já deixou o primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor? Eu creio que Deus está nos chamando para fazermos a diferença na vida daquele que está lá fora. Independente do que independente do que você está passando, tira um tempinho, irmãos. Lembra que eu falei no comecinho? Ao menos um só, irmão, por dia. Que você orar, que você mandar uma mensagem, que você pregar. Eu creio
que a nossa missão já terá sido cumprida. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a igreja.